Vivemos em tempos de conflito, embates, guerras, extremismo, falta total de empatia, preconceito, discriminação, ideologias vazias, baseadas somente no ódio e na revolta. E, em meio a esse caos, aquele ser humano um pouco mais consciente procura se situar, tentando buscar equilíbrio e sabedoria para viver com mais qualidade e ampliar a sua visão de mundo. E nesse contexto, algumas perguntas são realmente necessárias. O que você sabe sobre você? Melhor dizendo, você está lúcida ou lúcido no teu dia a dia? Você se questiona? Já parou para pensar o porquê você acredita no que você acredita? Você é muito convicto sobre ideias e conceitos sobre o que é a vida? Eu penso que a percepção de si mesmo é o passo básico para o início da jornada. Isso pode começar nas coisas mais próximas a você. O ambiente que você mora, por exemplo. Você já parou para pensar que tem lugares na sua casa onde você se sente melhor e outros nem tanto? Já parou para pensar na importância da estrutura do ambiente que você acorda, dorme, se alimenta, se relaciona? Pois é, nesse vídeo eu conversei com a Roberta Cordeiro, que é arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie e especialista em Feng Shui tradicional chinês. Há mais de 14 anos, ela desenvolve um trabalho que integra arquitetura e metafísica chinesa, criando ambientes alinhados ao bem-estar, à harmonia e aos objetivos de vida de cada pessoa. Ela acredita que a energia dos espaços influencia diretamente na forma como vivemos, na forma que a gente sente e na forma que a gente se relaciona com o mundo. Com uma abordagem séria, profunda e estratégica, ela utiliza o Feng Shui como ferramenta para equilibrar ambientes, suavizar os desafios e potencializar as possibilidades de cada momento de vida. Nesse papo livre e sem muita finalidade de técnica ou conceitos acadêmicos, a gente conversou sobre as dinâmicas energéticas e espirituais que influenciam nos ambientes e como a gente pode ficar alerta para transformar a realidade do nosso espaço, tornando-o favorável e, dessa forma, ampliando as nossas potencialidades. Mas antes de começar, por favor, eu peço para você que nos ajude se inscrevendo no canal, curtindo, ativando o sininho e compartilhando. Ajuda essa informação tão relevante a entrar na vida das pessoas. Obrigado. E eu desejo do fundo do coração que você tenha uma excelente experiência. Roberta Cordeiro, obrigado por você estar aqui hoje, Obrigada, é, nessa, Paulo. nessa live barra gravação, porque aqui a gente grava, mas com um clima de live, então aqui é tudo descontraído, a gente vai abordar uma conversa super, para mim, super interessante e ainda mais você como uma profissional super competente, estudada, vai me ajudar bastante a ajudar todo mundo aqui, né? A entender um pouco sobre o Feng Shui, né? E como ele realmente né? Na sua essência, como ele Uhum. funciona na sua essência, tirando um pouquinho essa ideia do Feng Shui como apenas uma ferramenta de, sei lá, exótica, de decoração, que você coloca os badulaques pendurados na sua casa e aquilo vai dar uma energia legal, né? Eu vou até começar por aí o nosso papo, né? Aham. Fazer uma introdução ao Feng Shui, porque, Roberta, mais pra frente no nosso papo, eu vou te falar a minha experiência, foi muito impactante para mim,
fazer o Feng Shui nos ambientes que eu morei, inclusive, e eu senti realmente não sei se a palavra é efeito, mas a interação energética do Feng Shui com os potenciais de escolha na minha vida, né? É como se fosse um norte, sabe? Um caminho de, de lucidez, tá? E ainda eu vou usar essa palavra com mais propriedade ainda, mas me deixou um pouco mais alerta, um pouco mais atento, né? Com um assunto que geralmente as pessoas não dão muita atenção, que é o ambiente onde elas vivem, onde elas trabalham, onde elas interagem no dia a dia, né? E eu estava conversando até com um amigo meu um tempo atrás, e ele tinha acabado de reformar a casa dele e tal. Eu falei, cara, você já pensou em fazer em consultar um profissional de Feng Shui, né, aqui? Ele é um pouco, cara meio descrente, né? Ou não muito versado nos assuntos mais energéticos da vida, né? Ele falou, não, Paulo, acabei de decorar a casa, né? Não, acho que vai atrapalhar aqui a decoração. Para que redecorar? Daí eu falei, cara, é que talvez daí eu desisti. Uhum. Resumindo, eu desisti. Então, não sei, começando assim, pelo Feng Shui. Aliás, é Feng ou Feng? É feng shui em chinês. Feng, em Feng, chinês? é Feng. Ah, tem um som de feng O. shui, Feng. feng Tá. shui. A gente fala Feng aqui no Brasil, É, né? feng. Eu acho que tá tudo certo, Paulo. Assim, já é difícil entender o feng shui, né? Se a gente começar a ficar falando feng shui para todo mundo, aí as pessoas falam assim, nossa, o quê? Aí fica mais É, tá difícil certo. ainda, né? Não, lógico, vamos simplificar. Então, o Feng Shui, Isso. vamos falar, deixa eu Uhum. lançar o seguinte tema. O Feng Shui ele tem essa conotação de onde eu coloco meu sofá, onde Uhum. eu posiciono o melhor lugar para eu dormir. Mas, no fundo, o que você tem para me dizer do Feng Shui como o aspecto mais profundo, né? Uhum. É, como ele realmente impacta no teu modus vivendi, né? No teu Uhum. jeito de lidar com o dia a dia. Me fala um pouco dessa ferramenta na tua visão, tá? Uhum. E na tua experiência. Assim, Paulo, eu acho que realmente as pessoas elas acreditam que o Feng Shui ele tá só focado ali no resultado estético, né? Na decoração, no posicionamento dos móveis. É o que a grande maioria das pessoas pensa. E isso ele é importante também, mas não é só sobre isso. Eu acho que vem muito do que você mesmo falou, de como a gente explora esses potenciais energéticos usando a nossa própria consciência para gerar oportunidades para a nossa vida, para as nossas experiências particulares. Então, o Feng Shui, ele é uma ferramenta ela faz uma decodificação de todos os potenciais que existem no espaço, no ambiente. O resultado final da aplicação prática do Feng Shui é sim a organização dos móveis, é sim a gente talvez fazer uma implementação de uma planta em um lugar, de repente colocar uma fonte de água, de repente trabalhar algumas cores específicas no ambiente. Mas não é só sobre isso, é muito mais sobre você entender quais são esses potenciais que existem ali, qual é o tipo de experiências que aquele local, a sua casa, naquele momento em particular, ele vai estar estimulando na sua vida. E você, como indivíduo, enquanto potência, energia ali, com todas as suas características únicas, como você vai manifestar esses potenciais, como você escolhe usar esses potenciais na sua vida. Seja para um objetivo específico, seja só para você ter um pouco mais de equilíbrio na sua vida. Então, é uma coisa que ela é viva, uma coisa que é interativa, que você mesmo, você tem esse poder de escolher como você vai utilizar, seja de uma forma mais consciente ou seja de uma forma um pouco mais estética, porque muita gente quer também uma casa que ela seja só estética ali, equilibrada, harmonizada, mas que talvez não esteja tão disposto a fazer um trabalho pessoal
consciente para utilizar esses potenciais no dia a dia, sabe? Então, acho que vai muito Sim. de cada pessoa também, como que ela trabalha ali tudo isso. E assim, você falando do potencial, né? O, a tua busca no Feng Shui, antes de entrar especificamente em alguma informação mais específica, como é que ele, como é que ele surgiu? Como é que surgiu o teu interesse em estudar sobre isso? Como é que ele chegou na tua vida, né? Dentro da tua realidade? Assim, quando eu estava na faculdade de arquitetura, eu nunca tive muita certeza se era arquitetura mesmo que eu queria fazer. E aí tinha uma disciplina que era semiótica da arquitetura, que é a gente entender os signos, né, o significado do ambiente enquanto comportamento ali na nossa vida. A gente entendeu o que que aquilo estimulava um maior bem-estar, um tipo de experiência específica ali. Então, eu gostava muito dessa parte mais psicológica da arquitetura, vamos dizer assim. E aí, com o tempo, eu fui conhecendo algumas pessoas ali, eu fui aprendendo um pouco sobre espiritualidade, sobre percepção da realidade, estudando sobre vários tipos de questões mais esotéricas, né? Vamos dizer assim. A gente sempre começa por um interesse um pouco mais amplo. E num determinado momento eu conheci o Feng Shui, eu estava andando na rua, eu vi um livro de uma profissional que ela trabalha com o Feng Shui do chapéu preto, inclusive. O nome dela era Silvana Occhialini. Eu estava andando na rua e eu vi um livro dela de uma loja, assim, uma capa bonita, branca, com uma flor vermelha, super chamativa, assim, Feng Shui. O poder de atrair prosperidade. E eu achei aquilo o máximo. Eu fui mais por curiosidade. Eu comecei a estudar pela linha do Feng Shui do chapéu preto. E só que à medida que eu ia me aprofundando, estudando, eu ia entendendo que aquilo não era suficiente, né? Me pareciam muito raso ali aqueles assuntos. Então eu fui estudando com outras pessoas, outros profissionais, eu fui conhecendo outras linhas de Feng Shui. E O com que é chapéu preto? O que é chapéu preto? É um tipo, é um estilo de Feng Shui? É um Feng Shui mais moderno, porque Ah, quando o Feng Shui ele nasceu na China, ele vem da medicina tradicional chinesa, da metafísica chinesa, né? Que é todo esse uhum. estudo super complexo sobre o Qi, sobre a energia, como os potenciais se formam na saúde, na alimentação, nos exercícios e nos ambientes. Só que quando o Feng Shui veio para o Ocidente, ele ganhou muita popularidade com um mestre budista que chamava Lin Yun. E ele fez uma adaptação desse Feng Shui tradicional chinês. E ele fundou uma escola que foi uma mistura de tradições budistas tibetanas com uma série de rituais. E ele chamou isso de Feng Shui de chapéu preto. Então, ele surgiu ali na década de 70, que era uma época que as pessoas estavam assim super num movimento meio New Age ali e tal. E aí ele ganhou muita popularidade aqui. E a Silvana Occhialini, ela estudou com o Lin Yun lá nos Estados Uhum. Unidos. Ela conheceu ele pessoalmente. Então eu considero que ela é uma das grandes figuras do Feng Shui de chapéu preto. Só que, à medida que eu fui me aprofundando, tinham algumas questões do chapéu preto que eu me perguntava, mas por que isso? Por que aquilo? Eu não, e o Feng Shui do chapéu preto, ele não tinha essas respostas para me dar. Então, e o que que é um trigrama? Mas para que serve isso? Para que serve aquilo? São termos mais técnicos, né? E foi aí que eu fui. Eu trabalhei um tempo, tá, Paulo? Porque assim, eu nunca me encontrei exatamente na arquitetura. Então, eu fiz algumas consultorias com o chapéu preto para alguns clientes. Mas os clientes me perguntavam coisas, por exemplo, coisas mais profundas sobre eles mesmos. Ai, mas sobre a minha casa, sobre. Eles faziam perguntas complexas que eu não sabia responder, eu não tinha ferramentas suficientes para entregar para a pessoa. Só que ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz em poder aplicar o que eu já tinha aprendido da arquitetura com essa parte mais energética, porque as pessoas precisavam disso, elas me pediam isso. Então eu fui pesquisando, entrando cada vez mais em linhas de Feng Shui mais tradicional, conheci o Marcos Murakami,
E aí, com ele me trouxe assim uma amplitude de visão, de percepção que não tem só a ver com o Feng Shui, mas também tem a astrologia chinesa, tem toda a área da metafísica que a gente estuda, tem as pesquisas conscienciais, que eu acho que elas são super importantes. Elas agregam muito para a gente poder ter uma leitura muito ampla sobre aquela vida, aquela pessoa, porque no fim das contas não é sobre o ambiente, é sobre quem é você e o que que você quer para sua vida, sabe? E como a gente consegue É, trazer uma linguagem para te oferecer ferramentas para você conseguir fazer mudanças na sua vida, sabe? então, falam que o ambiente é um espelho, né? O É, ambiente é o nosso, é o espelho da gente, né? sim. Ele é uma. Bom, dentro, lógico, tem suas particularidades, mas eu vou até já abrindo um pouco o lado pessoal da minha experiência, para você comentar até, né? É, quando eu fiz aqui alguns aspectos de harmonização, eu não fiz o Feng Shui completo, né? Fiz meio que pontual. Inclusive, é até legal as pessoas entenderem esse aspecto. Existe um Feng Shui meio que emergencial, né? Quando a pessoa tá assim, socorro, tô me afogando, o que que eu faço? E joga uma boia de salvação para você se agarrar. Uhum, Mas lógico que ele é pontual e depois merece uma ampliação, né? uhum, Mas eu vou te falar, esse aspecto emergencial foi um grande impacto, porque ajudou de alguma forma a eu compreender a dinâmica energética pessoal minha, né? E os aspectos emocionais, porque as pessoas são, assim, a gente vive num mundo ainda, infelizmente, né, Roberta, onde a reatividade impera, né? A gente reage, está acostumado, né? É cultural, né? A gente uhum, aprendeu a reagir ao mundo, a uhum, reagir aos problemas. Então, e aguardar fórmulas prontas para a gente solucioná-los, né? uhum. E esse aspecto emergencial que eu te falei me deu um toque exatamente contrário. Falei, meu, peraí, eu preciso estar alerta a esse aspecto reativo, Uhum, né? E o ambiente é o espaço onde eu vou experimentar isso de alguma forma, uhum, né? Onde eu vou trabalhar essa, esse novo enfoque do viver, né? Do interagir comigo mesmo e com a energia que me circunda, né? Aquilo que eu transformo em volta de mim, de alguma maneira materializo em volta de mim. Então, é, ainda no Feng Shui, eu gostaria que você comentasse, fique à vontade para comentar, dentro da tua experiência, né? Você deve ter, já entrando quase num estudo de caso aí, você deve ter pego pessoas que você falou, né? Que deve ter te colocado aspectos pessoais de vida, uhum, sei lá, não tô bem no meu relacionamento, ou não tô bem com meus filhos, não tô bem com meu marido, ou seja o que for, ou no meu trabalho. E como, como o Feng Shui entra nisso, de alguma uhum, forma, né? E além, como você, Roberta, que se abriu para a espiritualidade de alguma forma, para esse aspecto mais sensível da uhum, vida, como entra tudo isso na tua consulta, uhum. tá? Então, Paulo, realmente, eu escuto, a pessoa precisa se abrir, tá, para o trabalho acontecer. Uhum. Como eu falei, né, o Feng Shui ele não é só sobre o ambiente, não é só sobre um lugar bom ou ruim e você ajustar o ambiente para que a sua vida flua melhor. É sobre você entender, porque assim, cada pessoa tem um pacote energético, tem as suas características, tem as suas tendências de comportamento, seus gatilhos, por exemplo, de reatividade. Então, é super importante primeiro entender a história da pessoa, ela precisa se abrir, ela precisa me contar o que está acontecendo. Muitas vezes a informação é até mais do que a gente precisa, do que a pessoa acaba passando para a gente. Às vezes é um problema pontual ali, mas tudo é informação necessária, ela é importante para a gente poder entender melhor o que está acontecendo
naquele contexto todo, porque é um contexto, não é só sobre a casa, né? Então, é, é necessário a gente entender essa pessoa, o que que ela quer, entender a energia dela, as características principais. Então, por isso que também é muito importante a gente ver o mapa pessoal de cada um, para a gente entender quais são os gatilhos, o que que a pessoa manifesta, qual é o momento daquela pessoa naquele instante. E aí, com base no discurso que ela vai trazer para a gente, né, para mim, minha vida está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu vou fazer uma leitura sobre os potenciais que existem no ambiente, vou fazer uma leitura sobre os potenciais dela mesma, em particular, daquele indivíduo, a partir do mapa pessoal, e eu preciso compatibilizar essa informação com esse discurso que ela está trazendo. Então, isso vai montar para mim todo um contexto, um cenário da situação, e a partir disso eu consigo fazer algumas estratégias para tanto no sentido de comportamento, como no sentido de aplicação, talvez emergencial, no ambiente. Então, existem duas formas da gente interagir com a energia ali daquele espaço. Uma é na forma física, realmente reorganizando algumas coisas ali, colocando talvez uma fonte de água num ponto específico, meio emergencial, para a gente ativar com uma certa força, com uma certa ênfase, alguma energia específica que a gente precisa naquele instante. Mas também a gente precisa, junto com isso, ativar um comportamento específico, talvez uma consciência da pessoa, junto com aquela cura, né, que a gente chama, junto com aquele elemento no espaço, para junto com isso todo a gente transformar um pouco daquela realidade, de como a pessoa enxerga e a gente gerar um potencial diferente para aquele cenário específico, para aquela situação. Olha que coisa louca que você falou, Roberta. Eu preciso dar uma ênfase no que você falou, que eu achei bem interessante. Ativar um comportamento específico. Uhum. É muito assim. É impressionante, porque realmente a gente vive. é, eu faço a comparação com aquelas telefonistas antigas, lembra? Que ficavam que a gente vê nos filmes, que fica um negócio e vai puxando e linkando com as chamadas, né? Uhum. Percebi muito isso na minha vida também, né? No que ah, as pessoas precisam se conectar com comportamentos, né? Uhum. Elas precisam se religar com, com porque é engraçado, a gente vive estereótipos de Uhum. vida, né? E a gente esquece do que a gente é, né? Dos nossos potenciais. Quando você fala conectar com comportamentos, é, é um aspecto de lembrança, né? A pessoa se lembrar um pouquinho de quem é, né? Mas ela é acessar um potencial que talvez ela não esteja enxergando, ela ativar uma consciência maior sobre o ser, né, sobre si mesma, entender que ela pode ser, de- é, ela é capaz de expressar diversos potenciais diferentes. Então, eu acho que é isso que muitas pessoas não entendem. Às vezes as pessoas se identificam demais, eu sou isso, eu sou assado, a minha vida não funciona, eu sou desse jeito mesmo. Mas não é verdade. Você consegue, você é muito mais do que você imagina. Então, às vezes a gente trazendo um suporte com o ambiente, o ambiente ele tem esse poder de dar uma ancoragem para talvez um comportamento diferente que você possa acessar, mas você ainda não conhece. Então, Uhum, é uma forma de você acessar portas ali da Matrix, sabe, que você ainda não enxergou, para você ir para caminhos na sua vida que às vezes você não imagina. Então, também, de certa forma uma lembrança, né, de si mesma, do que é relevante para si mesmo, mas você entender que você pode muito mais do que você imagina dentro daquela sua perspectiva, sabe? e como que o ambiente ele ativa isso na prática? Como é que você entende essa parte? Como é que ele ajuda a pessoa a se conectar com esse novo comportamento? Eu acho que vai muito, Paulo. Aí sim, aí eu acho que vai muito do papel do consultor, sabe? Eu acho que isso é super importante, da pessoa fazer uma ponte entre a leitura técnica do espaço
com aquela pessoa, com aquela vida, o que que a pessoa está trazendo para você. Essa tradução do consultor, ela é super importante e porque a gente precisa também o consultor, ele é o tradutor das informações, então ele é a ponte entre o que a pessoa está expressando e a leitura técnica que existe ali naquele ambiente. E às vezes é um insight, uma forma de colocar a mesma informação, mas às vezes é uma forma de colocar essa informação de maneira diferente que aquilo liga, aquilo muda a percepção da pessoa. É um detalhe, sabe, Paulo? Às vezes aquilo muda a percepção da pessoa para aquela situação que ela está vivendo, e isso muda Uhum. tudo. Isso muda a forma como ela vai usar um determinado potencial da casa, por exemplo, sabe? Tem a ver com 5 elementos? Tem a ver com os elementos? Sim. É, desculpa, vou até te perguntar praticamente, como isso interage com a pessoa, assim? Como funciona? No aspecto mais Uhum. que dê para você falar agora, que dê para as pessoas entenderem. Por exemplo, então, às vezes a gente tem um padrão da energia, tá? Isso é uma questão mais técnica mesmo. Eu até, antes da gente entrar na conversa, eu estava preparando alguns materiais e Uhum, eu estava revendo, assim, só para a gente contextualizar a questão do pensamento chinês e como eles traduzem os códigos, tá? Então, esse mapa de energias que a gente trabalha no Feng Shui, todos esses códigos, eles são muito amplos, eles expressam diversos tipos de potenciais. Então, um mapa de Feng Shui das energias que estão ali, por exemplo, tem uma energia que ela pode ser tanto, ela pode representar tanto uma ambição, uma energia de ação, de proatividade, de abertura de caminhos, como ela pode expressar também um movimento de ansiedade, um movimento de impulsividade, agressividade. Pode ser também, essa mesma energia, tá? Eu tô falando, por exemplo, de uma estrela 3 do Feng Shui, do Feng Shui tradicional, da escola das estrelas voadoras. Então, dependendo da pessoa, do comportamento daquela pessoa, do perfil energético daquela pessoa, ela pode manifestar esse potencial ou sendo uma pessoa super reativa, super ansiosa, ou ela pode usar aquela mesma energia que já existe ali, que ela é, de certa forma, um pouco instável, para abrir caminhos para a vida dela, para gerar oportunidades, para se movimentar mais rápido, enfim, para ampliar ali possibilidades na vida dela. Então, vai do consultor trazer uma informação para essa pessoa, falando assim: olha, a energia que tem na sua casa é essa. Ela pode ser tanto isso como aquilo. O que você está fazendo é isso. Você está manifestando o lado negativo dessa energia, vamos colocar assim. O que que você pode fazer? Use essa energia, coloque aqui uma cor do elemento, sei lá, X, a gente insere um elemento para trazer um pouco mais de equilíbrio para esse potencial no ambiente. Mas, junto com isso, presta atenção, porque tudo tem um tempo, você precisa ter paciência. Usa essa energia com estratégia, com foco, com sentido. Então, a própria linguagem que a gente traz ali para a pessoa, ela é baseada na técnica dos 5 elementos, numa compatibilização da relação dos 5 elementos. Eu não sei se ficou muito abstrato aqui para essa não, explicação. não. Eu vou até ter. Não, não ficou nada abstrato, aqui Uhum, realmente cada caso é um caso, né? Mas, por exemplo, vamos supor, eu sei que não existe uma fórmula, tá? Mas uhum, hipoteticamente, tá? Trazer aqui para uma coisa muito comum hoje, quem mora principalmente nos grandes centros, nas cidades grandes, né? uhum, É a ansiedade, né, extrema e vamos supor que afete a falta de sono, a falta de sono, né? uhum, Vamos supor que a pessoa não consegue dormir, né? Claro que tem um lado pessoal, ela tá ansiosa, ela tem o trabalho, ela às vezes tem uhum, os filhos, as contas, tal. Mas ela chega para você e fala, olha, eu não consigo dormir, eu deito na minha cama e o meu dia fica girando como um filme, uhum, né? E eu demoro para dormir, às vezes tenho que tomar remédio, né?
O Feng Shui, ele entra nessa questão também? Ele pode entrar, pode ajudar nessa questão de alguma forma? Sim, claro, com certeza. Até um dos estudos de caso que eu trouxe para você, se você quiser mostrar, que é, Ah, mostra. eu acho que é aquele, deixa eu só ver aqui, eu acho que é a primeira planta, é na Pera aí, folha. deixa eu compartilhar, daí você vai me guiando aqui, tá? Vamos compartilhar aqui. Gente, é tudo aqui ao vivo, hein? Espera um pouquinho. Vamos lá. Tem aquele quem sabe faz ao vivo? Tem um quem sabe faz ao vivo gravado também. Pera aí, atenção. Tá vendo aí, Sim, Roberto? sim. Então vamos lá. Você tem alguma coisa para falar desse primeira lâmina ou não? Você Essa, quer já ir pro caso? essa daqui eu acho que pode ilustrar um pouco da fala que eu fiz anteriormente, que é com relação a essa interpretação das energias. Então, Uhum, por exemplo, a energia de ambição, de ansiedade que eu mencionei, que pode ser reatividade, pode ser uma força de vontade para abrir caminhos, a gente está falando do elemento madeira, por exemplo. Cada um desses elementos, desses uhum, códigos, dessa energia, ele representa um potencial, mas ele pode ser expresso de forma positiva como negativa também, tanto no uhum, comportamento, num tipo de pensamento, num tipo de movimento, de escolhas que você faz e também na parte estética, né? Como você organiza ali aquele ambiente. Então, uhum. esse daqui é um gráfico clássico do Feng Shui tradicional que a gente utiliza para conseguir interpretar as energias do ambiente. E aí, a recomendação, né, que eu estava falando dessa ponte da tradução entre a energia do espaço e o que a pessoa traz do contexto, a fala que a gente traz do consultor para a pessoa, ela está muito baseada nesse gráfico aqui, nessas interpretações, da gente mudar um pouco Entendi. desse padrão, dessa visão como a pessoa interage com o ambiente. Então, por exemplo, se eu pego aqui, vamos lá, fogo, Uhum. né? Vitalidade e alegria. Nem sempre o fogo vai representar isso no contexto da pessoa, né? De repente ela precisa ter menos fogo, por exemplo. Sim, exatamente. Às vezes a pessoa, o excesso de fogo no ambiente pode trazer catarses emocionais, emoções muito à flor da pele. Em alguns casos, pode até trazer problemas com bebidas, por exemplo. Mas se a pessoa está Uhum. muito apática, se ela está precisando de revitalização, por exemplo, o elemento fogo ele pode vir sim para trazer mais vitalidade, mais um pouco mais de sentido. Por exemplo, aquilo que você falou das pessoas estarem muito reativas e desconectadas com o sentido das próprias ações, de quem elas são. O fogo ele também pode vir nesse sentido, ajudando a se conectar um pouco com a sua própria essência, daquilo que faz sentido dentro de você, de cada um, Certo, sabe? certo. Não, bacana. E no caso da ansiedade, ansiedade, o que tem de. Não sei. Lógico que tem todo um detalhe do mapa pessoal, né? E do ambiente da pessoa, mas em termos gerais, que ansiedade tem a mais aqui dos elementos que precisa ter menos? Ou que precisa ter mais do que ela não tem? Depende muito, tá, Paulo? Acho que não é só um elemento ou outro, mas é uma série de contextos. Então, se você quiser passar pode passar para as Aham. outras, pode passar essas informações que são as imagens lá na Uhum. primeira planta. Ah, a primeira planta. Aqui, Aqui, essa aqui, pronto. isso. Uhum. Esse estudo de Ah, caso ele é legal. bem interessante, porque, por exemplo, essa cliente, essa pessoa, ela estava dormindo nesse quarto aqui, no setor nordeste. Esse quarto do fundo, essa única suíte que tem ali no fundo. Eu não sei se eu. Tá. É esse, Essa, esse essa, aí. essa Esse, aqui, tá. isso. No- Ela tá. Uhum. Era um apartamento que ela comprou, estava se mudando, estava dormindo nessa posição e ela me trouxe exatamente isso. É muito interessante porque ela falou assim: Olha, Roberta, tudo que eu vinha buscando de ganhar mais dinheiro, de amplitude de caminhos, de oportunidades do meu trabalho, está acontecendo, mas eu não consigo dormir, eu não consigo focar, eu não consigo me Olha. concentrar, eu estou ali exausta, a minha cabeça fica sempre aérea. Então, ela me trouxe essa situação, esse discurso.
E aí, assim, antes da gente entrar no sono, quando a gente olha dessa fala que ela me trouxe, as coisas estão acontecendo para mim, as oportunidades estão chegando. Aqui a gente pode ver, por exemplo, na frente da casa dela, que toda essa parte da varanda, tá? E essa parte da fachada do prédio inteiro, essa parte de baixo da planta, ela Tá. configura, é, ela configura o potencial de experiências que a casa pode receber para as pessoas, tá? Então a gente está falando de certa forma de prosperidade. E aqui, nessa frente, na face sul, ela tem uma das melhores condições possíveis que a gente pode querer nesse momento, nos dias de hoje, que é a estrela 9, que ela está em vermelho aqui. Esses dois números 9, eles representam um potencial de abundância, tá? De prosperidade, de crescimento rápido, de muita coisa chegando aqui, tá? Então, sim, Certo. ela tá. E o escritório dela tá bem exatamente nessa sala da Sim, frente. aqui, né? Isso. Você Então, viu meu mouse? eu tô vendo o seu mouse, sim. Perfeito. Tá. Então, ela está sim recebendo um potencial abundante aqui de prosperidade, só que é uma coisa assim que talvez esteja chegando num ritmo para ela que ela não consegue absorver com tanto no ritmo dela. Tá mais rápido do que ela consegue receber. Então é muita coisa acontecendo, muitas oportunidades chegando, mas ela não está dando conta de, de, de tudo do trabalho, tá? De termos mais práticos. E aí, quando a gente. Esse estudo de caso é muito impressionante. E aí, quando a gente olha também, eu já. Tem várias configurações, tá, Paulo, que traduzem exatamente o discurso que ela me trouxe aqui. E aí, Sim. por exemplo, no quarto dela, que foi a principal queixa, que ela não estava dormindo bem, estava ali com dificuldade de se conectar com o marido, inclusive, nos relacionamentos, muito ansiosa. Quando a gente olha a posição da cama dela, ela comprou esse apartamento e ela não queria fazer uma reforma muito grande. Ele já veio com armários no quarto. Então, o armário dela estava nessa parede aqui do fundo, nessa parede maior do quarto. Então, Aqui. isso. E a única posição que ela tinha para colocar a cama foi nessa onde está desenhado aqui na planta. Sim. Só que essa posição, ela tá de lado para essa porta. Eu não sei se eu consigo desenhar em cima aqui, acho que não, né? Putz, acho que eu que estou compartilhando, né? É. Você tem. Bom, acho que você teria a função de compartilhar aí, né? Não, mas você pode ir mexendo o mouse, eu acho que dá pra gente ir falando assim também. Você Essa. diz a porta aqui i- com a cama, a relação da porta de entrada com a cama. Isso. Essa lateral aqui, tá vendo que pro lado de fora da cama tem todo um corredor. Olha o tamanho desse corredor que ele vem desde a Aqui. sala. Isso. Putz, realmente. Ele vem desde a sala, entra direto no quarto e pior, ela tem uma janela saindo exatamente na direção da porta, no quarto dela. Aham. Isso daqui não é necessariamente sobre os 5 elementos, mas é uma questão de forma, de organização do espaço. Então, sim, o Feng Shui é também sobre a organização do espaço. Mas a forma como ela está organizada aqui, ela está entre um eixo de ventos de circulação que vem lá do corredor e sai pela porta do quarto dela, que está causando o que a gente chama de uma energia muito agressiva. É um chati que a gente fala. É como se fosse um eixo de vento cortante que gera Sim. instabilidade. Então aqui é muito difícil dela conseguir se ela dela conseguir relaxar, principalmente, dela conseguir repousar 100%, tá? Sim. Então Sim. a gente tem assim uma série de condições. Além disso, essa posição onde a cabeceira da cama dela está configurada, ela está aqui no setor leste. Esse setor leste, ele tem a estrela 3 aqui, Uhum. junto com a estrela 6. Certo. A estrela 3 é uma das estrelas que eu estava te dando como exemplo, que ela vem do elemento madeira, que ela pode ser expressa tanto como ambição, como ansiedade, como reatividade, como agressividade. E nessa configuração aqui, Uhum.
é uma estrela de estresse, é uma estrela de ansiedade. Então aqui vai ser muito difícil dela conseguir repousar. E ela não estava conseguindo de fato, estava muito ruim para ela. Que a cabeça dela dormindo aqui pega essa região leste, é isso, né? Pega a região Pega, leste pega, toda. pega essa influência, é isso? Sim. E aí o que estava agravando mais ainda esse potencial, que é a leitura, a característica energética desse setor, é a forma, a disposição dos móveis também. Então, é uma série eu sempre falo que o Feng Shui ele atua em camadas, né? Então a gente tem a energia do setor, a gente tem a energia da pessoa, a gente tem a forma do ambiente como ele foi configurado, a gente tem uma série de outras energias que vão se complementando ali enquanto informações e que vão trazendo o discurso que ela traz para a gente. Então isso se conecta com essa realidade que ela está experimentando nesse momento. E nessa posição, acho que é legal a gente falar sobre isso. Nessa Uhum. posição, existem duas possibilidades, tá? A possibilidade mais fácil, ela mudar de posição da cama, tá? Vai ser mais Sim. fácil para ela lidar com isso. Vai ser mais fácil para ela, ela sustentar, para ela ficar bem. Mas existe também, tem muita gente que me pergunta assim, ah, mas não dá para mudar, o que que eu faço? Que eu posso fazer? Meu apartamento é alugado, eu não tenho opção de mudar a posição da cama, já está desse jeito, o que que eu posso fazer? O que que ela pode fazer? Ela pode ficar atenta, ela precisa ter muito mais atenção, ela precisa usar muito mais a energia pessoal dela para sustentar um padrão que já existe no ambiente, mas que está, de certa forma, desgastando ela. Então, dessa forma, é mais difícil, Sim, sim. sabe? Então, a solução nesse caso é mudar realmente. Tá, ela teria que lutar com a. Teria que sempre se posicionar com atenção, com lucidez no dia a dia, Uhum. mas o ambiente nunca vai ser favorável para isso, né? Exatamente. Tá. É como lutar contra a correnteza, nadar contra a correnteza. Você usa seu próprio braço, mas chega uma hora que você vai cansar. Vai ser muito difícil. Entendi. Ah, eu tô curioso agora, Roberto. Então, qual foi a solução? Aí ela conversou com o marido dela e ela falou: não, a gente vai trocar a posição dessa cama. No fim, eles desmontaram o armário. Ela quase comprou uma briga com o marido ali por questão de custo financeiro e tudo mais. Eles Sim, desmontaram esse guarda-roupa que estava na outra posição da cama, mudaram de posição, inverteram a posição da cama com o guarda-roupa. E aí, passaram para cá. Tá. nessa outra posição, onde ela fica muito mais protegida, muito mais estável. Acho que a principal mudança é que quando a cama dela foi para uma posição mais estável, mais protegida, e também o tipo de energia que ela tinha ali na posição do quarto dela, diferente da outra localização no setor leste, que estava estimulando muita ansiedade, dificuldade de desacelerar, então muita preocupação, ansiedade e tudo mais. A outra posição da parede, além de ela estar numa posição mais protegida daquele vento que vinha do corredor, o tipo de energia naquela localização também estimulava muito mais calma, tranquilidade, uh, estabilidade, um pouco desse silêncio interno, um pouco dessa quietude. Era o tipo de leitura de energia que existia naquela parede, naquele setor diferente. Então, para ela, isso fez toda a diferença. Ela conseguiu ficar melhor, ela conseguiu dormir melhor, ela conseguiu parar de focar na defesa, em se defender do próprio ambiente, e começou a usar o ambiente de forma mais equilibrada, mais harmônica. Então, o espaço passou a trabalhar junto com ela para os objetivos dela, tá? Agora, a dúvida é a seguinte: se a pessoa já é ansiosa, né? Ela tem essa postura, né? Ela tem essa questão. É, o ambiente, ele pode ser favorável para ajudar a ser menos ansiosa, mas o trabalho tem que ser interno também, né? Não adianta mudar o Com lado da certeza. cama se ela continuar, ela, né? Existe um trabalho em conjunto. Sim, a gente fez no caso dela. Por isso que é tão importante a gente fazer a leitura do mapa também, junto do mapa pessoal, que eu digo. O mapa pessoal, você fala dos quatro pilares?
Isso. Tá, É, não, gente, só falar uma coisa, eu fiz esse mapa, é incrível, é uma coisa incrível. Mas fala um pouquinho do mapa, depois a gente explica o mapa dos quatro pilares, tá? Que é dentro uhum, da cosmologia chinesa, né? É isso. da astrologia chinesa, se pode falar assim, dessa forma? Para as pessoas entenderem, fica mais fácil dessa forma, sim. Tá, entendi. Tá, daí você fez o mapa pessoal dela antes. A gente fez junto, fez uma leitura em conjunto, porque, sim, o comportamento dela, algumas características pessoais dela, ela era também já uma pessoa um pouco mais ansiosa. Uhum, Então, foi o caso dela, inclusive, e aí a gente precisou trazer uma outra leitura, por exemplo, quais são os elementos. É aquilo que eu te falei. Por exemplo, a gente tem diversos potenciais na nossa personalidade, mas às vezes a gente está mais acostumado a agir de uma determinada forma do que outra. Às vezes tem comportamentos que estão acessíveis para a gente, mas a gente desconhece. E porque a gente desconhece, a gente não consegue usar eles. Mas quando a gente faz essa leitura do mapa de cosmologia, de quatro pilares, a gente parece que faz assim, um boom na cabeça. Você fala assim, nossa, tem outro caminho. Eu também tenho esse potencial. E se eu fizer isso? E se eu começar a trabalhar dessa forma? É claro que não é fácil, né? Porque a gente tem os nossos hábitos, tem os costumes ali muito enraizados. Mas eu acho que traz uma amplitude de possibilidades e aos poucos é um trabalho de formiguinha, tá, Paulo? Da gente uhum. ir modificando alguns padrões e integrando um pouco desses novos potenciais na nossa rotina, na nossa personalidade, na nossa consciência, para ir aos poucos modificando a nossa realidade, trazendo um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de harmonia. Então vamos supor, o ambiente, então, ele facilita o processo. Quando você mexe no ambiente, Facilita. ele pode facilitar o processo em comunhão com a vontade da pessoa, com a iniciativa Sim, dela, né? sim. Eu entendi. É porque, não, a gente às vezes ouve assim, eu fiz a minha casa, não adiantou nada, porque também. Blá, blá, blá. Só que a pessoa não estava conectada com a vontade, né, de mudança, né? Então é um Sim, trabalho coordenado junto, né, Roberta? sim. Não é só mudar a Exatamente. cama de lugar. Não é só mudar a cama de lugar. Você precisa também entender o que que aquela mudança está proporcionando, como você muda o seu comportamento, como você traz mais quietude para sua vida. Às vezes a pessoa está tão acostumada num ritmo acelerado ali de ansiedade que mesmo ela mudando a cama de lugar, ela vai ainda continuar estimulando alguns padrões Uhum, de ansiedade em outros aspectos, não ali talvez na hora de dormir, mas em outras áreas da vida dela, sabe? entendi. Aham. Então, sim, é necessário você trabalhar junto com a casa, ter essa atenção. Perfeito. Perfeito. Ah, muito legal. Bom, eu assino embaixo aí, porque realmente, depois que eu fiz, e lógico, um trabalho também pessoal meu de se colocar em alerta. Uma questão que eu vou colocar aqui, que é importante também, que também vou te falar de um exemplo pessoal meu, e que a mudança de ambiente de sono mudou muito, questão de saúde, tá? Uhum, Eu tive uma experiência de dormir em um quarto e eu tinha todo ano, umas 2 ou 3 vezes por ano, gente, parece conto da carochinha, mas não é. Foi impressionante como mudou. Eu tinha sinusite umas 2 vezes por ano. Tá? Eu acordava, ficava mal, congestionado durante semanas, depois melhorava, voltava. Eu mudei de quarto, Roberto. Eu fiz, lógico, a consulta do Feng Shui, mudei o ambiente do apartamento, né? Fiz com o Marcos, inclusive, o uhum, Murakami, fiz a mudança do ambiente, né? Ele me orientou e o meu mudei de quarto. Desapareceram as- todos os sintomas de sinusite ao longo do tempo. uhum, Por mudança do ambiente. Ele fez o mapa lá e identificou que onde eu estava dormindo era um ralo energético. Toda a minha energia ia embora. Era um buraco negro dentro de casa. Por isso que eu acordava mal, acordava com enxaqueca, com insônia, tinha pesadelo pra caramba. E impressionante como a mudança de quarto
Uhum. desapareceu, né? Então, isso não dependeu da minha vontade, tá? Sim. Isso, a única coisa que depende da minha vontade é a vontade de mudar de quarto. Olha que impressionante isso. Quer dizer, tem aspectos de saúde também que, dependente ou não do que a gente está consciente, influencia diretamente na pessoa. Com certeza. Isso é muito, isso que eu acho que é a parte mais legal do Feng Shui, sabe, Paulo? Porque tem coisas que são físicas, que é a estrutura do ambiente, que não importa se você se esforçar para ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais leve, não sei o quê, aquele ambiente não vai te ajudar, não vai favorecer e você vai sentir na saúde, dependendo de como você está naquele momento. Às vezes você está no momento da saúde mais fragilizado, às vezes você mesmo já tem um potencial de ter uma tendência a ter problemas de sinusite, por exemplo. E aí aquilo vai realmente drenar a sua energia naquele local. Potencializa o que é a tendência, né? Sim, com certeza. E eu acho que a saúde é uma das coisas mais impactantes que a gente pode ter, porque sim, tem locais que não dependem da nossa vontade, tem locais que são drenantes, que a energia está tão sobrecarregada, está tão ruim ali, sim, que se você Uhum. não sair dali, vai ser muito difícil de você melhorar, Entendi. Não, sabe? realmente a mudança fez um efeito na saúde, eu vou te falar quase imediato, tá? Uhum. Eu acho que, bom, faz 2 anos que eu fiz, nunca mais tive sinusite. Eu nunca mais Uhum. tive, né? Eu não conto isso para os médicos, porque eles vão falar, Paulo, mas é impressionante, é impressionante. Uhum. E, e deixa eu te falar uma coisa, indo mais para o aspecto pessoal teu, sobre espiritualidade, vamos falar, vai. Vou abordar Uhum. esse assunto, porque é, quando você fala espiritualidade, as pessoas já pensam em espírito, em coisas, fenômenos paranormais, né? Coisas assim, místicas. Uhum. A espiritualidade, por exemplo, eu fui mudando um pouco a visão sobre esse termo, né? Porque Uhum. no início, quando a espiritualidade vem, dependendo do perfil de cada um, eu tinha um perfil muito religioso, porque eu Uhum. fui criado em escola de padre, né, religião católica, né? Meu nome, ele é bíblico, minha mãe deu, meu nome é Paulo de Tarso, né? Então eu fui criado em todo esse contexto, né? Uhum. Só que é engraçado ao mesmo tempo, porque a espiritualidade veio também dentro desse contexto. Porque a minha mãe, Roberta, ela tinha mediunidade, apesar de ser Ah, criada pelos meus avós católicos, ela via coisa uhum. desde pequena, né? Uhum. Então ela via entidades, então isso entrou na minha vida com um impacto, porque eu ia para a escola e fazia a primeira comunhão, fazia a crisma, sabe o quê? E tinha essa realidade em casa, minha mãe incorporada, dando passe na gente. Nossa. E exatamente, quando ela teve esse fenômeno, eu estou te dando esse contexto para entrar nesse tema e já Uhum. a- te passo a bola para você falar. Mas olha que coisa estranha. É, a espiritualidade, num contexto religioso, entrou como um impacto diferente das doutrinas, né? O catolicismo, o espiritismo. E depois, ao longo do tempo, eu fui vendo, pô, peraí, existe um fenômeno por trás de tudo isso que independe de doutrina, independe de conceitos que a Uhum. gente estipula como convenções, né, religiosas. Então, ao longo dos anos, eu fui ressignificando isso de alguma forma. Então, hoje eu tenho um conceito de espiritualidade, eu queria ouvir o teu também, como consciência de que existe algo mais além daquilo que é óbvio, aquilo que os Uhum. 5 sentidos captam no mundo. Existe alguma coisa a mais que envolve a nossa parte sensível, que é um sexto sentido, um sétimo, oitavo sentido, sei lá qual sentido. Como você identifica a espiritualidade na tua vida, a espiritualidade na sua vida, Uhum. e até que ponto,
convergiu. Você trazer o Feng Shui, trazer os quatro pilares, né? Conta um pouco da tua história, assim. Como foi essa tua história? Você já vem de família que tem essa tendência? Como é que funcionou isso para você? É, Então, Paulo, eu acho que essa é uma questão bem complexa, né? A gente. Sim. Aham. E, assim, da minha parte, na minha história, eu fui criada numa família católica, tá? Mas, Uhum. por exemplo, minha mãe se separou do meu pai muito jovem, e aí, pela Igreja Católica, assim, a gente sempre teve uma tradição bem regradinha ali dentro da igreja e tudo mais. E aí, só que quando minha mãe se divorciou, a Igreja Católica falava que ela não. Eu não sei qual que é o termo exatamente, eu acho que ela não tinha direito de comungar ali na missa. Enfim, Sim. tinha algumas questões mais da religião mesmo, do catolicismo ali, que não era bem visto uma pessoa que se divorciava, né? E aí, eu acho que nesse contexto, ela parou de levar a gente tanto na igreja. A gente parou de interagir um pouco com com essa espiritualidade, assim, entre aspas, né? Porque religião é Uhum. diferente de espiritualidade. Sim. Então, então a gente, eu fui criada dentro de um contexto católico, sempre acreditei muito em Deus ali. Para mim, eu tinha as minhas próprias verdades e tudo mais. Mas eu sempre me interessei também por outros assuntos que não estavam ligados com a religião. Por exemplo, eu gostava de entender sobre chakras, eu gostava de entender sobre energias, eu tinha uma afinidade um pouco ali com o espiritismo. Para mim, a questão da energia, falar sobre espírito, para mim nunca foi uma questão de é certo e errado, eu acredito ou não acredito. Para mim sempre foi uma verdade. Então foi isso que eu nunca duvidei disso, vamos colocar assim. Para mim sempre foi muito natural, mesmo não sendo criado dentro desse contexto, sabe? Uhum. Então, e eu sempre tive esses interesses diversos. E aí, à medida que eu fui pesquisando cada vez mais, é, enfim, já convivi com muitas pessoas diferentes que trouxeram as suas visões diferentes também sobre a realidade, sobre a espiritualidade, sobre ufologia também, inclusive, sobre muitos assuntos diversos. Uhum. Então, eu sempre me interessei por tudo, né? Que envolve o desconhecido do universo, para a gente poder se compreender por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, como as coisas funcionam. Isso sempre me intrigou, de alguma forma. Então, tudo que trazia uma linguagem para a gente poder compreender melhor tudo isso, eu estava ali querendo saber sobre isso, sabe? Uhum. E eu acho que com foi muito interessante que eu acho que quando eu comecei a estudar o Feng Shui tradicional, mas particularmente com o Marcos Murakami, porque eu comecei a fazer os cursos de bioenergia também, tinha a questão da interação com o próprio cliente, por exemplo, que às vezes eu fazia um atendimento com um cliente e eu me sentia muito sobrecarregada naquela interação. E Uhum. aí, comecei a pesquisar, comecei a interagir um pouco mais com essa parte mais sensível, né, do trabalho, como consultora de Feng Shui. Sim. E, ah, e aí eu fui ganhando linguagem, fui ganhando mais profundidade de entendimento sobre. Eu sei que eu nunca vou conseguir entender 100% de como as coisas são, né, de como o universo funciona. Mas à medida que a gente vai caminhando, a gente vai convivendo com pessoas, a gente vai fazendo trocas, a gente parece que vai expandindo um pouquinho mais ali, né, os nossos limites. E então, quando eu comecei a trocar essas informações, comecei a aprender um pouco mais ali com o próprio Marcos, né? Isso me trouxe uma percepção muito diferente de tudo que eu já acreditava. Uhum. Me fez questionar. Uma das minhas maiores crises foi, por exemplo, a existência de Deus, né? Então, foi um choque. Eu posso dizer, eu não costumo falar muito sobre isso, mas acho que teve um momento da minha vida que eu passei 2 anos assim quase sem chão, porque eu estava me Uhum. questionando, nossa, então estamos sozinhos no universo, será que é isso mesmo? Qual que é a do universo? Por que estamos aqui? É. Então, E qual o problema de estar sozinho também, né? É porque a gente é, tem, a gente cresceu com essa
essa educação de que a gente precisa se apoiar em algo maior, de que existe Aham. ou existe algo maior que nos dá suporte, né? Então, quando Exato. a gente perde esse chão, a gente tem que voltar para dentro, né? Exato. Aham. A gente tem que ir para dentro, não tem outro caminho, né? Aham. Interessante. E, e assim, foram experiências que foram acontecendo, sabe? Muito, em grande parte interna, sabe? Porque todo cliente que eu atendo, Paulo, é muito interessante. Eu aprendo muito com cada cliente, eu aprendo muito com a realidade daquela pessoa. E isso me engrandece como ser, sabe? Como ser humano ali. Então, isso também me agrega de alguma forma para eu ir me compreendendo também, da minha própria experiência. Então, eu acho que isso é um pouco da espiritualidade, a gente entender um pouco dessas forças, talvez não entender, mas simplesmente aceitar as forças que existem, ou então perceber, apenas Percebendo. perceber o que está acontecendo. Você não é compreender, né? Mas você enxergar ali, trazer uma perspectiva um pouco mais ampla sobre tudo isso. E, enfim, para mim, eu acho que essa parte sensível ela é fundamental, sabe? Na troca com a outra pessoa, dentro desse trabalho. Eu acho que. E ainda nesse tema, mas voltando um pouco ao Feng Shui, esse estudo, ele, ele leva em questão essa parte espiritual no sentido energético, ancestral, ou vamos botar nesse termo, vai, que as pessoas que são mais espíritas, né, ou que têm uma cultura com influência oriental, porque reencarnação, karma, tudo vem lá do outro lado do planeta, né, daquela fonte oriental, né, pessoalmente. Eles, no estudo mais, vamos supor, mais raiz aí do Feng Shui, é levado em consideração essa parte, interação entre o mundo físico e o mundo espiritual? Existe esse estudo, ou você adota esse estudo também um pouco? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático, tá? Por exemplo, é possível que um ambiente esteja doente espiritualmente, Sim. no sentido que você tem que trabalhar de alguma forma? Como é que interage esses conceitos dentro do Feng Shui? Eu acho que talvez numa camada não tão profunda, tá? Não tão ancestral, porque aí acho que Uhum, vem da individualidade de cada um, mas sim, às vezes tem forças ali, espíritos, né, que ficam no ambiente que sobrecarregam aquele espaço. Então, uhum, isso sim faz parte da leitura, porque tem coisas. Você pode ter a casa, Feng Shui tá perfeito, tá tudo perfeito, mas aquele negócio tá travado, a energia tá sobrecarregada ali. Então, é como eu disse, são várias camadas diferentes ali que a gente vai avaliando. Então, sim, sim. existem inclusive alguns potenciais no mapa energético ali do espaço que podem ser traduzidos como influências espirituais energéticas Olha ali que dentro coisa. do ambiente. Ah, que E interessante. aí, isso também é possível, né? Então, aí nesse caso, entra em conjunto a necessidade de um trabalho de uma limpeza espiritual, uma limpeza energética ali também, também pode Uhum. acontecer. Mas é engraçado porque às vezes tem gente que não acredita nisso, mas não impede que você realize o trabalho. Mas ao mesmo tempo tem a linguagem, né? Que você tem que dar informação. Às vezes tem que silenciar e somente fazer o trabalho, né? Se a pessoa não acredita, não adianta falar, né? Mas mesmo que a pessoa seja um pouco mais cética, se ela chegou até mim para fazer esse trabalho, então de Uhum. alguma forma ela está aberta, sabe, para uma Sim. leitura nesse sentido. Às Uhum. vezes, quando a gente não tem tanta abertura, porque assim, é uma mão de duas vias. As influências espirituais, elas não acontecem à toa, sabe? Às vezes sim, você vai para um lugar que ele já estava sobrecarregado e você precisa fazer uma limpeza energética. Mas às Uhum. vezes a própria pessoa está atraindo energias espirituais ali para a vida dela a partir do Sim. comportamento que ela está tendo. Certo.
A partir de alguns hábitos. Aham. Nossa, daí identificar isso e transformar, então, é um trabalho que você faz num todo, né? Não só É, para ela, mas para quem tá lá, né? exatamente. Às vezes é uma pessoa. Eu já peguei alguns clientes nesse caso. Por exemplo, tem clientes que têm alguns hábitos ali com bebidas, às vezes com cigarro, né? Que entram em estados de catarses mais emocionais, que tem um padrão que pode atrair um pouco de influências energéticas. Já peguei alguns clientes assim. E aí eu falava para a pessoa, eu falava assim, olha, presta atenção aqui, o que, que você está manifestando nesses hábitos que você está tendo, isso está drenando a sua energia. Eu não falava necessária, porque isso assusta a pessoa. Sim, Você fala, você falar que, olha, você está aqui, esse seu hábito aqui está atraindo um monte de espíritos para ficar em volta de você e as coisas estão ficando ali. Você está criando uma bateria energética ao seu redor, que isso está drenando a sua vida, isso está drenando a sua vida. Às vezes é difícil a gente falar diretamente dessa forma para a pessoa, sabe? sim. É Então, desafiador. É desafiador. Entendi. Não, tranquilo. Bom, e a gente indo já pro final, que a gente. Eu sempre tipo uma hora de papo e tal, mas sempre passa, às vezes passa bastante, mas com tranquilidade a gente caminhando bem pro final dessa conversa. Berta, me fala o seguinte, um toque assim, para quem está assistindo a gente, sentiu reverberar alguma coisa bacana no papo e tá pensando em trabalhar com o ambiente, possui algumas travas, óbvio, mas assim, o que a gente pode falar de imediato? E não é uma consulta, nada, mas assim, qual a importância que você vê numa pessoa que fala, putz, Roberto, será que eu devo ou não devo? Será que eu faço ou não faço? É, o que você pode dizer para essa pessoa? Olha, vale a pena você fazer, vale a pena você mexer no teu ambiente, dá um enfoque para a pessoa que está na dúvida se decidir, né? Não é convencer a pessoa de nada, mas, pô, vale a pena por quê? eu acho que assim, em primeiro lugar, tá, Paulo? Eu acho que é importante você entender onde você está pisando. Porque senão você pode estar pisando ali, a sua casa ela pode ser um campo minado. Então, se você não conhece o espaço onde você mora, onde você vive, você não conhece os potenciais, se você não entende a sua própria energia, como você está interagindo, como você está manifestando é, toda a sua realidade, todos os eventos que você está atraindo para sua vida, fica muito difícil de você fazer alguma coisa diferente. Quando você tem ali uma compreensão maior sobre aquele ambiente, sobre qual é o potencial daquele ambiente. Acho que isso é importante da gente falar. Não é todo lugar que tem todas as oportunidades possíveis. Você não vai ficar rico se você aplicar o Feng Shui só porque você contratou. Você precisa entender o que aquele lugar tem para te oferecer e como você, a partir da sua energia, quais são os seus potenciais, como você pode aproveitar o que aquele lugar tem para te oferecer. Eu acho que isso é super importante. Quer dizer, preparar minimamente para você ter uma ação mais efetiva na tua vida, né? Porque o resto é com você, né? O resto é com a pessoa, né? O resto é com a pessoa, e eu acho que é importante entender a força do ambiente também, né, Paulo? Como você mesmo falou no seu caso, né? Às vezes você está num quarto que está ali drenando a sua energia, você não está conseguindo dormir, e às vezes é simples, a gente faz uma leitura, a gente entende o que, que tem ali, qual é a outra oportunidade que você pode, qual é a outra opção que você poderia fazer, o que, que você pode fazer de diferente. Isso muda a sua qualidade de vida, você dorme muito melhor, você para de ter problemas de saúde, por exemplo. Então,
são detalhes que parecem pequena coisa, mas a longo prazo eles vão te ajudando, vão te dando esse suporte para que a sua vida fique melhor, para que você tenha maior qualidade de vida. Uma coisa que eu sempre falo é que é muito difícil mudar. Quanto mais eu atendo pessoas, quanto mais eu mesma percebo assim, muita gente quer coisas diferentes, deseja coisas diferentes, está ali desejando uma realidade diferente, uma melhora de vida, mas na prática, para você realmente mudar, é muito difícil. Para você Porque é um mudar hábito diário, né? É um hábito diário, né? um hábito, um comportamento, se você não tem algo para te sustentar dentro daquela mudança e uma vontade muito forte para te sustentar dentro daquela mudança, você não vai mudar, não vai mudar mesmo. Aham. Então é fundamental você usar esse espaço ali como um suporte e você começar a ter mais domínio. Eu acho que aí sim talvez entre um pouco nessa questão da consciência. Talvez aqui no Brasil, né, a gente tem muito essa questão da religiosidade, da gente esperar que algo aconteça pra gente, da gente esperar uma bênção, que as coisas fiquem melhores, que o mundo melhore para que a nossa vida fique melhor, apenas como seres, ali, filhos, né, reativos ali de uma força criadora que está orando, olha, vigiando por nós. Uhum. Mas e se a gente tiver a oportunidade da gente crescer também, da gente poder agir por a gente mesmo, a gente ganhar, conquistar essa nossa autonomia, entender que a gente também é capaz de fazer por nós mesmos, sabe? Isso é muito importante que você está falando. A autonomia traz responsabilidade também, né? Responsabilidade. A gente parar de delegar a nossa felicidade para uma causa externa, né? Exatamente. Interessantíssimo. Roberta Cordeiro, obrigado, querida, obrigado de coração mesmo por você ter aceitado esse bate-papo e ter contribuído aqui para o canal, né? É um canal que a gente está aqui é, buscando trazer realmente mais consciência, né? Tanto o canal chama Consciência do Presente, para Uhum. trazer mais consciência para as pessoas dos potenciais que elas têm, né? Do que elas podem trabalhar. E quando vem convidados que nem você que contribuem com isso, eu fico muito feliz. Então eu te agradeço demais, Roberta. Obrigado por ter aceitado, viu? Ai, obrigada a você, Paulo. Foi um prazer participar. Espero que o pessoal aí tenha gostado também do nosso bate-papo. E fico Bacana. muito feliz em poder contribuir aqui. Ah, legal. Eu vou colocar depois na descrição os teus contatos, tá? Quando a pessoa pode te Sim, achar, o teu Instagram, depois você compartilha comigo, eu coloco na descrição aqui do nosso bate-papo, tá bom? tá ótimo, Paulo. Obrigada. Eu que te agradeço, querida. Brigadão. Valeu.